nosso assunto vai envolver a geometria e nós vamos começar falando de ponto, reta e plano. Esses conceitos, a gente fala que nós temos noção intuitiva desse conceito. O que quer dizer a noção intuitiva? Quando falar ponto, a gente já tem a ideia do que é. Se eu pegar a ponta da caneta e fizer assim, eu fiz um ponto. Se eu olhar para as estrelas do céu, eu vou ver cada pontinho que representa aquela estrela. Se eu observar um campo de futebol, aquela marcação do meio, aonde fica a bola para iniciar o jogo, é um ponto. Ou aonde fica a bola para ser batido um pênalti, também é um ponto. Então, quando fala em ponto, a gente tem uma noção intuitiva do que isso seja. A mesma coisa de reta. Quando fala reta, a gente já imagina alguma coisa em linha, né, que está seguindo num certo sentido. Reta representa algo infinito, porque ela não tem começo e nem fim. Olha, eu posso fazer, por exemplo, essa reta. Só que isso eu não posso prolongar essa reta, ó, até onde eu quiser. E lá também eu posso prolongar até onde eu quiser. Então eu vou colocar uma flechinha aqui, ó, indicando que isso pode aumentar infinitamente para um lado e para o outro. Essa reta, ela pode estar na posição vertical. E do mesmo jeito eu posso prolongar essa reta infinitamente para cima ou infinitamente para baixo. A reta também, ela pode estar numa posição inclinada. E eu posso aumentar essa reta também, né, para um lado quanto para o outro. Então, quando nós falamos de reta, nós temos algo infinito, porque nós podemos aumentar infinitamente quanto precisarmos, tá? Agora, então aqui nós temos a noção de ponto. Se eu tiver um grãozinho de areia no chão, representa um ponto. Se eu tiver observando essa borda do quadro, representa uma reta. No caso, um segmento de reta que nós vamos falar daqui a pouco. Aqui também pode representar uma reta. Agora vamos falar o plano. Se eu observar esse quadro todo onde eu escrevo, isso é um plano. Se eu observar toda essa parede, é um plano. Agora, se eu observar aquela linha lá em cima, onde o encontro da parede com o teto, já me dá a ideia de reta. Se eu observar o cantinho da parede, lá no cantinho, pode então me dar a ideia de ponto. Então, no caso, vamos imaginar aqui um campo de futebol. As bordas representam reta. Aí eu tenho um pontinho no meio, indicando onde fica a bola para iniciar o jogo. Isso representa um ponto. Agora, se eu levar em conta o campo de futebol inteiro, isso me dá a ideia de plano. Então, nós temos ponto, reta e plano. Isso são noções, nós temos noções intuitivas disso. Quando nós temos uma superfície, isso nos dá a ideia de plano. Então, nós vamos ver exemplos. De ponto, a estrela no céu. De reta, as arestas de um cubo, os lados de um quadrado. Plano, a face, cada face do cubo é um plano. Agora, nós vamos falar de semi-reta. A reta, ela é um conceito infinito. Vamos colocar a flechinha dos dois lados. Não tem começo e nem fim. Agora, se eu marcar um ponto, esse ponto for o meu início, infinitamente, vou colocar a flechinha para indicar que vai infinitamente, isso já é uma semi-reta. Porque aqui, olha, eu comecei aqui e vim para a direita, mas eu poderia começar aqui e ir para a esquerda. Então, esse semi-reta é como se eu estivesse, então, na metade, né? Então, aqui eu tenho uma semi-reta.
Agora, se eu tiver um ponto que indica o começo e tem um outro ponto que indica o fim, ou seja, essa minha reta, ela começou aqui e terminou aqui. Se ela tem começo e fim, nós vamos falar de segmento de reta. Então, nós temos reta, infinito para os dois lados. Semi-reta, infinita para um lado só. Então, reta não tem nem começo e nem fim. A semi-reta, ela tem um começo, mas não tem fim, né, num determinado sentido. O segmento de reta tem começo e tem fim. Reta, semi-reta, segmento de reta. Agora, vamos observar um bloco retangular como se fosse a nossa sala de aula. Onde que nós podemos observar ponto, reta e plano. Agora nós vamos ver posições relativas de duas retas em um plano. O meu plano vai ser o quadro. Nós temos alguns tipos de retas que nós vamos falar hoje. Nós temos retas paralelas, retas perpendiculares, retas concorrentes e retas coincidentes. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de cada uma delas. As retas paralelas são duas retas que estão a uma mesma distância uma da outra, como se fosse o meio-fio na beirada da calçada em relação à rua. Então, veja bem, eu tenho uma reta aqui e a outra aqui. A distância entre elas é sempre a mesma, de maneira que eu posso prolongar isso quanto eu precisar, que elas nunca vão se encontrar, porque elas são paralelas. As retas perpendiculares são retas que formam ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Por exemplo, o ângulo do chão com a parede da nossa sala. A parede não está torta, não está inclinada, então ela está bem retinha em relação ao chão, porque ela está a 90 graus. Então, no caso, é assim, olha, imagina que aqui seja uma parede e aqui seja o chão. São retas perpendiculares, a gente diz que elas estão a 90 graus. Imagina o teto com a parede. Imagine também uma forma geométrica, ó, por exemplo, um retângulo. O retângulo, ele tem lados perpendiculares. Esse lado é perpendicular a esse. Concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Por exemplo, como se fosse um X, eu tenho uma reta assim e tenho outra reta que se cruzou. Então, elas são retas concorrentes. Se eu tiver assim, chegar outra que cruzou, encostou nela ali, ela já tem um ponto de encontro. Então, faz com que elas sejam retas concorrentes, tá? Eu também posso ter retas concorrentes, olha, ao mesmo tempo perpendicular. Por exemplo, essas duas retas, elas estão formando, ó, 90 graus, mas elas se cruzaram. Então, elas também são retas concorrentes. Retas coincidentes. Coincidentes é quando duas retas, elas estão exatamente uma em cima da outra. Então, elas estão se coincidindo. Tanto, eu vou usar duas cores, olha. Posso ter uma reta em azul e daí eu tenho uma reta em vermelho que está em cima dessa reta azul. Então, elas são coincidentes. Então, vamos revisar. Retas paralelas são retas que nunca vão se cruzar. Elas estão sempre a uma mesma distância uma da outra. Retas perpendiculares são retas que se encontram formando 90 graus. Então, olha, lembra sempre da parede e do chão da nossa casa. Esse quadro aqui, olha, essa chapinha de alumínio, em relação a essa, ela é perpendicular. Ó, aqui também perpendicular. Agora, se eu olhar essa em relação a essa de baixo, aí elas são paralelas. Se eu olhar essa também em relação a essa, elas são paralelas, porque elas estão a uma mesma distância uma da outra. Agora, se essa reta
Se essas duas retas elas se cruzam, formando qualquer ângulo, pode formar ângulo reto, pode formar outro ângulo, né, ter outra inclinação. Se elas se cruzam, elas têm um ponto em que elas se encontram, elas são retas concorrentes. Se elas estão uma em cima da outra, elas são retas coincidentes, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre ponto, reta e plano. Um abraço para vocês, até